continuar nessa aula vendo a padronização dos dados, mas agora nós vamos aprender a preparar nossa planilha antes da coleta, para que ela fique uma planilha mais próxima possível de um software e a gente minimize a chance de coletar dados errados. Vamos lá? Primeiro, eu apaguei aqui em categoria, eu apaguei todas as informações. A gente tinha aqui informações se a vaca era multípara ou primípara, no caso desse lote, mas a gente poderia também ter informação de nulípara, secundípara, né? Dependendo aí de como você coleta as informações na fazenda de vocês, tá? Então, vamos aqui colocar que a gente só pode ter essas informações. Então, a gente só pode colocar aqui se a fêmea for nulípara, primípara, secundípara ou multípara. A gente não vai aceitar nada além disso. Como que a gente pode fazer? A gente pode colocar duas coisas. A gente pode fazer uma lista suspensa ou a gente pode fazer também uma validação de dados. Vou colocar aqui primeiro, ensinar vocês a fazer uma lista suspensa. A lista suspensa é quando a gente aparece uma setinha assim do lado da célula para a gente selecionar as opções que são viáveis ali, tá? Então, você só pode escolher dentre aquelas opções. Então, como é que a gente faz uma lista suspensa? Eu vou fazer aqui para vocês, ó. A gente vai vir aqui em dados, depois a gente vem aqui, ó, em validação de dados, tá? E aí, no lugar de qualquer valor, né, permitir qualquer valor, a gente vai permitir uma lista. Então, essas informações vão estar aqui dentro de uma lista. A gente pode escolher uma fonte, então, essas informações, elas podem estar numa outra parte aqui da nossa tabela, e a gente pode selecionar, ou a gente pode digitar mesmo, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó. Eu vou colocar em letra maiúscula, porque a gente está escrevendo tudo em letra maiúscula, né? Então, nulípara, vou colocar aqui vírgula, ó, selecione no intervalo ou insira os itens separados por vírgulas, tá, gente? Leiam, porque o Excel, ele vai te ensinando tudo ali nas entrelinhas, ó. Então, exemplo, gato, vírgula, cachorro, vírgula, pássaro. Então, aqui a gente vai colocar nulípara, vírgula, primípara, vírgula, secundípara, vírgula, multípara, tá? Então, essas são as informações possíveis dentro da coluna de categoria. Não quero que tenha mais nenhuma informação. Ignorar em branco, então também pode ficar em branco, eu vou ignorar, tá? E o menu suspenso vai ficar ali na célula. Então, eu vou dar OK. Olha lá, agora já me apareceu uma setinha aqui do lado dessa célula. E aparece a informação, ó, expandir lista de validação de dados. Eu cliquei ali na setinha e apareceu as opções. Então, eu posso selecionar nulípara, primípara, secundípara e multípara. Vou clicar aqui primípara, por exemplo, apareceu lá. Se eu quiser nessa célula escrever, vou dar delete. Se eu quiser escrever qualquer outra informação que não sejam aquelas 4 que eu digitei lá na validação de dados, ele não vai deixar. Vou colocar aqui, por exemplo, novilha, tá? Ó, ele me aparece uma mensagem de erro que esse valor não é válido, tudo bem? Então, vou cancelar aqui, e aí se eu digitar nulípara, ó, ele até já apareceu ali embaixo, beleza. Então, eu posso tanto escrever, digitar a informação, ou clicar na setinha e selecionar ali, tá? Mas eu não posso, ele não me permite outra informação que não seja dentre aquelas 4. Aqui eu só fiz a validação de dados nessa primeira célula, tá? Não fiz na coluna inteira. Então, se eu quiser escrever aqui, ó, novilha, ele deixou, porque a validação de dados não está nessa segunda célula aqui, na célula D3 aqui, tá? Então, eu tenho que arrastar essa validação de dados aqui. Ó, agora ela já tá aqui nas outras células, tá? Se não for novilha aqui, eu vou deletar. Mas eu posso clicar aqui, ó, e aí eu já tenho uma validação de dados em todas as células, tá bom? Ou na hora de fazer a validação de dados, ó, na hora de fazer a validação de dados, eu posso selecionar todas as células daquela coluna, toda aquela coluna, e aí depois eu faço a validação de dados, certo? Então, aqui agora, ó, agora eu tenho que escolher aqui. Essa aqui era multípara, essa também, tá bom? Depois eu corrijo aqui na minha planilha para a gente não perder tempo. Então, essa é uma alternativa para a gente
não ter dados errados e já padronizados mesmo antes da coleta, tá? Então, a lista suspensa. De novo aqui, dados, a gente vai em dados, tá? Validação de dados, permitir de uma lista, certo? Agora, vamos supor que aqui no peso, ó, eu queira colocar um intervalo ali de peso, né? Então, eu quero, vamos pensar aqui, ó, quem que é a mais leve, ó, a mais leve aqui pesou 300 quilos e a mais pesada pesou 520, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar, vou inseminar as novilhas, tô dando exemplos aqui reais que podem acontecer, tá? Vamos supor que eu vou inseminar um lote de novilhas, é a primeira vez, vou iniciar o protocolo, e eu não quero protocolar as novilhas que pesaram abaixo de 280 quilos, tá? Eu quero limitar isso. Então, na hora que eu digitar ali 270 quilos, vai aparecer uma mensagem de erro que vai me impedir que eu digite o peso dessa novilha, e aí eu não vou protocolar, vai me aparecer essa mensagem de erro, eu não vou conseguir incluir essa novilha na minha planilha e não vou protocolar, não vou inseminar ela. Tudo bem? Então, como que eu posso fazer isso, tá? Colocar essa condição, essa validação. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a coluna E, que é a coluna minha de peso, vou em dados e vou de novo lá em validação de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou permitir qualquer valor? Não, eu não vou permitir valores que sejam inferiores a 280 quilos. Então, vem aqui em permitir, tá? Qualquer um número inteiro que seja maior do que 280, tá bom? E ignorar em branco. Ok. Então, agora eu só posso ter números maiores de 280. Então, se essa fêmea aqui, ó, ao invés de 392, se ela tivesse pesado 279, ele me aparece uma mensagem de erro e não permite que eu insira o peso dessa novilha, e aí eu já vou ficar esperto. O que eu posso fazer também, viu, gente? Aqui na validação de dados, ó, a gente também pode colocar uma mensagem de entrada e um alerta de erro. Então, a gente pode personalizar essa mensagem de erro. Então, eu venho aqui, ó, e coloco cuidado, peso inferior a 280, não protocolar. Certo? Vou dar ok. E aí, quando eu tento de novo lá colocar um peso menor do que 280 quilos, ele me aparece a mensagem personalizada, como se fosse um software, gente. Cuidado. Peso inferior a 280, não protocolar. E aí, eu vou eliminar aquela novilha, vou colocar ela numa outra tabela, tá? Num outro lote e não vou protocolar ela. Então, isso também é possível com a validação de dados, tá? E um último ponto aí, super importante para vocês garantirem qualidade na coleta de dados, é não permitir valores duplicados, principalmente relacionados ao número da vaca, né? A gente tem que ter uma identificação única dos animais dentro da fazenda. Então, não posso ter duas vacas com o número 13, duas vacas com o número 22, tá? Então, lá na coluna de identificação, que é a coluna A, eu vou selecionar essa coluna. Vou aqui, ó, em início, tá? Vou em formatação condicional e vou colocar aqui, ó, realçar regras de células com valores duplicados. Então, e aí você pode escolher aqui como que você vai formatar, tá? Quais as cores, eu vou deixar aqui, ó, preenchimento com vermelho, o fundo vermelho claro e a letra vermelho escuro. E vou dar um concluir aqui. Pronto, eu já criei a formatação condicional, tá? Então, sempre que, ó, tem a vaca 13 ali, né? Vou aqui no final da minha planilha aqui. Ó, eu vou aqui no final da minha planilha. E aí, eu vou repetir aqui essa vaca 219, tá? Ó, o que ele fez? Ele pintou de vermelho ali, nas cores que eu escolhi, as duas vacas que têm a identificação 219, tá? Então, ele me dá esse alerta, ele chama essa atenção. Olha, já existe uma outra vaca com esse mesmo número. Você tem certeza? Você pode continuar, ele não vai te impedir de continuar, mas ele te dá esse alerta, e aí você já fica esperto. E, de novo, como eu falei para vocês, a vaca, ela só tá naquele momento contida, tá? Então, se você deixar passar,
Nunca mais aquele momento volta. Pode ser que você não tome uma decisão correta. Então, isso é importante. Fazer essa validação, essa formatação condicional antes de coletar os dados, porque se tiver algum erro na identificação das vacas, você já consegue tomar uma atitude, mudar a numeração ali na hora, tá? Então, isso aqui também é importante. A partir do momento que você excluiu, ele também vai excluir da outra vaca, tá? Então, 3 aí formas de você coletar os dados com mais critério e mais padronizados também.